Um dos mitos sobre o carisma é que uma pessoa carismática agrada a todos. E a verdade é que, apesar de que existem alguns conselhos práticos que todos deveríamos seguir, existem vários estilos diferentes que você pode adotar para se tornar uma pessoa carismática bem-sucedida. Por isso, honrando a estreia do filme Vingadores Guerra Infinita, vamos analisar 6 estilos de carisma distintos e as vantagens e desvantagens de cada estilo para que você possa decidir qual estilo se encaixa melhor com a sua personalidade. E quero deixar claro antes que, primeiro, todos esses atores são galãs e muitas mulheres se sentirão atraídas por eles por conta da aparência, mas apesar disso, é muito valioso para todos nós analisarmos as suas personalidades porque realmente são algumas das pessoas mais carismáticas que já vi. Segundo, eu não estou dizendo que cada ator sempre apresenta esse mesmo estilo de carisma que vou mostrar nesse vídeo, mas sim falar sobre os hábitos que vejo frequentemente em suas entrevistas. E terceiro, que existem outras formas de se expressar de forma atrativa. Por sinal, existem vários estilos, mas não consegui achar outros atores do universo da Marvel que os apresentavam tão bem. E sendo assim, vamos pro vídeo. E o nosso primeiro estilo, o tipo incrível, representado por Robert Downey Jr. Quando você se encontra com um tipo incrível, você saberá, porque provavelmente vai querer que esse tipo goste de você. Isso acontece tanto para homens como para mulheres, e em parte dá para ver que esses mostram uma linguagem corporal confiante, como nessa cena que passou. Mas também porque geralmente fazem outros rirem fazendo graça de si mesmos, como nesse caso. We did a bang-up job. Do you like watching yourself as Iron Man on screen? Yeah, more and more every time. You do? E normalmente é mais difícil fazer com que esses tipos riam, e isso faz com que outras pessoas se esforcem ainda mais para ganhar a aprovação delas. E observe como nessa próxima cena a plateia inteira ri, mas Robert Downey Jr. permanece estático. You've never heard of Metro? No, I never. What are you sporting tonight, Jimmy? I don't know. I'd have to look in. Later on, we'll look. You'll go through my pants and we'll see what I'm wearing. Os tipos incríveis demonstram quem são, pois em geral é difícil capturar a atenção deles. Pode ver aqui que Robert não está olhando para a câmera, não de forma grosseira, mas acaba comunicando à entrevistadora que ela não tem 100% da atenção dele. Esses 3 pontos diferenciam o tipo incrível do resto, e isso fará que tanto homens como mulheres te respeitem mais e queiram se aproximar de você. Agora, as desvantagens para as pessoas próximas do tipo incrível é que elas tendem a se sentir inseguras, e podem acabar dando a impressão às mulheres de que não estão interessados nelas e elas podem perder o interesse que tinham. E é por isso que devemos considerar esse outro estilo de carisma, o generoso, que nesse caso é representado por Chris Evans. O tipo generoso é diferente do tipo genial porque eles tendem a fazer graça com os outros para que riam. E aqui vai um exemplo perfeito disso. You feel like the godfather of these superhero movies? Whether he feels it or not, he is. Whether, you know, he's going to say something really like As long as humble, I'm not Freddy, I'm cool. and simple, and be like, oh no, it would have happened anyway. This wouldn't have happened without Downey, and nobody doesn't know that. O tipo generoso é uma pessoa fácil de fazer rir e você pensa que não será preciso muito para impressioná-los. Pelo contrário, é provável que você tenha a impressão de que elas gostem muito de você pelo tanto que riram das suas piadas e os elogios que você faz. Different nuances to Thor, whether he's on Asgard or on Earth or whatever. You bring new aspects to him, and with Captain America, it's like as we've seen him evolve. Yes! That was perfect. Let me just say that we've heard a lot of Captain America love today, okay? So I'm glad to get some. O tipo generoso também tende a ser muito amoroso com a forma em que encostam nos outros, e Chris é um ótimo exemplo disso. Seja quando ele estiver contando uma piada, uma história ou dando elogios, ele sempre arruma um jeito de fazer contato físico de uma forma amigável. É importante que você entenda que isso acontece tanto com homens como mulheres. Não é uma técnica de sedução, mas sim uma forma de expressar calidez. Já falamos das nuances desse tipo de contato físico, incluindo como encostar sem parecer esquisito no vídeo sobre Chris Evans que deixarei na descrição. A forma como o tipo generoso se comporta faz com que muitas mulheres se sintam muito bem ao seu redor, e é a essência do seu carisma. Mas é claro, existem outras formas de fazer com que mulheres gostem de estar ao seu lado, e o piadista é uma alternativa perfeita. Dance off, bro. Me and you. Agora, existem vários Vingadores que também entram nessa categoria, mas acredito que o que melhor se encaixa nesse estilo é o Chris Pratt. O traço principal do piadista é que eles fazem piadas quando outras pessoas estão conversando em um tom mais sério. Como exemplo, escute a primeira pergunta que o Chris Pratt faz ao conduzir uma entrevista quando participou do programa do Jimmy Kimmel. Thank you. I had a lot of fun with the monologue, but now let's get down to brass tacks, okay? Kangaroos. Did a donkey a rabbit? What up with it? E nessa próxima cena, ele aparece respondendo as perguntas que mais procuram sobre ele no Google. A maioria das pessoas, quando são feitas esse tipo de perguntas, respondem literalmente para que outras pessoas possam saber mais sobre suas vidas. Só que o ator respondeu mais da metade das perguntas só fazendo piada. Dead.
Only on the inside. Can Chris Pratt Peel this off. French braid? Oui, but I call it freedom braid. How to contact Jennifer Lawrence's agent. Well, I don't want to tell you that. Here's what you do. You pick up your phone, you dial 911, and you say quickly, I need to talk to Jennifer I need Lawrence. to talk It's to an Jennifer emergency." Lawrence. It's an emergency. And then whisper, there's someone in my house. The agent will show up, you'll get to meet Jen and everything. Você pode adotar essa estratégia, por exemplo, quando estiver conversando com uma mulher quando ainda estiverem se conhecendo, usando o humor ao perguntar de onde você é e o que você faz. E assim você poderá tirar o maior proveito desse tipo de carisma. Agora, a capacidade de pensar tão rápido ao fazer uma piada parece até mesmo um superpoder. E talvez você acabe se perguntando como que você também pode fazer o mesmo. E esse é o segredo do piadista. Eles não precisam ligar o botão do humor porque este botão quase nunca fica desligado. Eles fazem piadas com amigos, com seus superiores e até as pessoas que trabalham para eles. Até mesmo quando estão sozinhos, fazem piadas e se divertem. Como por exemplo, veja aqui como Chris Pratt seguia a sua dieta antes de gravar o Jurassic Park. What's up? It's your boy Chris Pratt coming back with an episode of What's My Snack? Last chapter you ain't seen nothing. What's my snack? It's a carrot cake muffin. Oh, it's so good. Can I be honest with you? This is my snack for tomorrow. Então, se você quiser adotar esse estilo de carisma, primeiro você vai precisar fazer coisas que te deixem alegre. O melhor do piadista é que ele faz com que mulheres se aproximem porque ele as diverte e, obviamente, se torna divertido para ele viver a vida assim. Porém, uma desvantagem é que muitas vezes falta um pequeno detalhe para eles que pode ser visto no nosso próximo estilo, que é o tipo mais sem vergonha, o que seduz sem medo, mais conhecido como o sedutor. And Sebastian, I'm so excited that you're here, and apparently you are also excited. I know I am. I want to thank you because I finally thank you for this tonight. You're so kind. Sebastian Stan é o nosso exemplo do tipo sedutor que se sente mais do que à vontade em uma situação tensa. E preste atenção agora como ele se mantém bem tranquilo, calmo, enquanto faz uma piada. No, I've been, I am geeking out a little bit because I've been meaning to tell you this for a while, but I probably about 15 years. But, I feel like I've seen you all my life. And here you are in person and you look so great. Agora, muitas pessoas tendem a ficar nervosas quando confessam que gostam de alguém. Ficam incomodadas, mexem muito as mãos, falam rápido demais ou até se enrolam na hora de falar. Mas com Sebastian, vemos como ele se sente à vontade para fazer uma piada e na hora de falar a sua voz não falha. E o apresentador James Corden tem que até interromper a tensão do momento, pois ficou demais até para ele. You're a joke! You're ridiculous! You're fully going for it! You're actually going for it! I love it! I love it! This is exceptional! E obviamente, o Sebastian não é direto assim em todas as suas interações. Apenas usei essa cena como um exemplo, pois imagina se você fizesse isso toda hora. Seria estranho, não? E o que é atrativo no estilo do sedutor é que, além de paquerar, sabe como conduzir uma conversa. Por exemplo, sendo proativo na hora de se apresentar aos demais. We knew each other for a really long time. Hi. E também é ele que decide incluir outras pessoas na conversa, como acontece aqui. I always struggle with this thing. You know, it's kind of like a Sid and Nancy relationship, basically. Right. You know, they used to think I had a toupee when I was in high school. I know. For some reason, I look at you and I feel like you may relate to that, but maybe not. Well, no. Se te interessa saber mais sobre esse tipo de sedução, vou incluir alguns de nossos vídeos, como Russell Brand, um dos mitos dessa arte da sedução, na descrição desse vídeo para que você entenda isso a fundo. Agora, uma das desvantagens é que essa atitude relaxada do sedutor pode ser pisoteada pelo seguinte estilo. O estilo que prende a atenção. Whoa, let's not talk about that. Let's not make it personal. O centro da atenção, exemplificado por Anthony Mackie, é a pessoa que é impossível de passar despercebida em conversações, porque tudo que fazem é elevado. Possuem uma voz forte. Get your address and send you guys a pick puzzle. No! A housewarming gift. There's a whole conversation behind this, all right? Seus gestos são expansivos. Até as suas expressões faciais podemos notar de longe. You must have been a real ladies' man in college. Not trying to brag in high school.
not trying to brag. O centro da atenção se dá muito bem quando está em grupo, porque não tem medo de falar o que pensa. Falar alto e mostrar convicção faz com que seja difícil falar por cima deles. Quanto alguns outros estilos podem se sentir inseguros ao redor de muitas pessoas, o centro da atenção é aquela pessoa que não passa despercebida. Quase nunca se sentem tímidos e não têm medo de se aproximar dos outros. Simplesmente chegam, escutam por um segundo e esperam a oportunidade para entrar na conversa. Sebastian Stan. Man, you're looking good. I'm here for Forrest Gump. Right? This is the Os tipos que prendem a atenção tendem a se valorizar demais, afinal, não estariam falando tanto sobre si mesmos com os outros se fosse o contrário. E apesar de que isso pode fazer com que pessoas mais tímidas se sintam excluídas, esse estilo te dará mais autoestima e isso é atrativo. Então, se você conseguir usar esse estilo de carisma quando estiver falando em grupo e logo depois diminuir a intensidade quando estiver falando com apenas uma pessoa, maior a probabilidade de que notem a sua presença e até de se conectar melhor com as pessoas. Temos um vídeo sobre o carisma do Will Smith que deixarei na descrição que você poderá entender como você também pode usar esse tipo de personalidade nas suas conversações em grupo. Por último, não menos importante, temos o contador de histórias exemplificado pelo mais novo membro do pedaço, Tom Holland. To move out here to LA, but now I'm only just moving 5 minutes away from my mum. Um ponto-chave do contador de histórias é que sabem que uma história muito bem contada é sempre mais interessante do que uma resposta simples e direta. Por isso, quando fazem perguntas que induzem uma resposta curta, eles respondem contando uma história. What would you wish for your birthday? Well, I have just gone through the stressful process of buying my first apartment, which I'm over the moon with. The funny story is that I've been looking for an apartment nearly for 2 years, and my mum rang me up while I was shooting. Porém, contar histórias nem sempre é uma coisa boa. Acredito que você conhece alguém que não para de falar sobre um monte de coisas que não te interessam e você fica louco. Só que o ator conta suas histórias como se estivesse vivendo nesse mesmo instante, ou às vezes simplesmente decide interpretar um personagem como nesse caso. I go up to him, I shake his hand, nice to meet you, and I'm starting to panic, right? I'm like, oh my God, this is Robert Downey Jr. Algumas vezes, a história em si cria esse mistério do que vai acontecer depois e isso ajuda a manter quem escuta atento. At the back of a classroom next to quite a pretty girl, and eventually she's like, so dude, what's your deal, man? I was like, well, do you want to know my secret? She's like, okay. I was like, I'm actually Spider-Man. She's like, dude, you're nuts, bro. You're nuts. O mistério é uma peça fundamental para quando for contar uma história, e é por isso que um bom contador de histórias consegue criar certas perguntas na mente de quem escuta. Eles vão gerar esse suspense que você meio que já sabe o final da história, mas também vai querer saber como eles vão terminar de contar. E é assim que eles conseguem manter a sua atenção. Preste atenção como sentimos vontade de desvendar o final da história nessa próxima cena. And it was at the very beginning of shooting, and I was in a harness and I had to stick to the ceiling, and I didn't go to the bathroom for like 11 hours or something because we didn't really figure out how to take the suit off quickly at that point. We didn't understand how it worked. And I was in a harness and obviously it's hot, so I'm drinking water all the time because I'm doing exercise and running around. E agora você quer saber se ele fez xixi nele mesmo, não é verdade? Isso é o que torna um bom contador de histórias. Levantam questionamentos e depois te dão as respostas. Acredito que contar histórias é uma das habilidades mais subestimadas do carisma e eu pessoalmente acho que é uma das melhores que você pode ter. Por isso vou incluir na descrição uma análise sobre o Kevin Hart para que você entenda como o comediante prende a atenção das pessoas antes de começar a contar uma história para que realmente saiba que os outros estão de fato ouvindo. Arms out on a four-wheeler. Listen to me. Listen to me. That don't look like Dubai. That looks like video. No, that's just that. Like that's Pennsylvania. listen, that's the orangutan. Obviamente, existem muitas outras coisas que você pode aprender com esses atores e cada um dos estilos que eu falei nesse vídeo, mas achei que seria divertido criar para vocês esse pequeno resumo. E é claro que você pode combinar os estilos, mas você precisará formar hábitos e não será possível aplicar todos esses estilos ao mesmo tempo. Portanto, reserve alguns minutos do seu dia para pensar quais estilos você quer adotar se baseando na pessoa que você quer se tornar. E é claro também em como você quer que outros comecem a te enxergar. Para mim, o tipo generoso é um dos estilos mais importantes que você pode adotar. Só que a desvantagem é que você pode cair no estereótipo daquela pessoa que é boa demais e todos vão passar por cima de você. Para terminar, gostaria de agradecer a você que chegou até aqui e caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita agora e clica no botão de se inscrever e deixe o seu like para contribuir com o crescimento do canal. E também, clique no sininho para que o YouTube te avise cada vez que a gente postar um vídeo novo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.